é lá do final dos Zaira 6, uma frota sucateada, um sistema completamente arcaico, velho e esgotado, aonde nós tínhamos dois lotes, aonde os trabalhadores de uma empresa não se entendiam com a outra empresa. Fizemos a sindicância da Prefeitura de Jandaíra, até para que nós pudéssemos ter um entendimento claro da questão do transporte coletivo. Nós constatamos invasão do sistema de bilhetagem da Prefeitura, que hoje a bilhetagem é feita pela ECA9, e as duas empresas ficaram inidôneas, cometeram um ato criminoso na cidade. E isso, pessoal, mais do que nunca, não só demonstra que o poder público não tinha controle sobre a questão do sistema, como agora, pela primeira vez, nós vamos apresentar um novo modelo de transporte coletivo. Esse modelo, o secretário Paulo Eugênio vai detalhar para vocês. E é importante, nesta nossa plenária aqui, ouvir, inclusive, sugestões dos moradores. Vocês que estão no dia a dia pegando ônibus, para que nós possamos apresentar um modelo que, acima de tudo, tenha diálogo com as pessoas que necessitam usar o transporte coletivo na nossa cidade. Na sexta e no sábado, agora, pela manhã, eu visitei o terminal e nós já estamos iniciando um processo que ainda não é o ideal, mas que nós vamos trabalhar para que nós possamos, repito, ter o melhor padrão de transporte coletivo no nosso município. Nós, concretamente, eu quero aqui classificar o ano 2013 como o ano que nós planejamos as ações do nosso governo, nós estruturamos as finanças da nossa administração, para que nós possamos, a partir daí, colocar a nossa cidade num padrão que nós entendemos que é o melhor padrão, para que o cidadão não só perceba e sinta o poder público presente na vida de cada um de vocês, mas que concretamente nós possamos restabelecer e recuperar os grandes investimentos. E aí, investimento em transporte coletivo são os investimentos que nós faremos aqui na questão do Chafique, especialmente aqui na parte de cima do Jardim Zaira. Nós já assinamos em dezembro 79 milhões para fazer uma grande urbanização também no Jardim Zaira, porque urbanizar tem sintonia com a mobilidade urbana do nosso município, e também investimentos na saúde do nosso município. Nós teremos um investimento significativo para as UBSs, mas também para o nosso Hospital Nardini, chegada dos médicos cubanos, a chegada dos médicos residentes, que aconteceu na semana passada. Eu não quero aqui ficar detalhando as ações que o governo irá desencadear nos próximos meses, até porque nós vamos focar a questão da mobilidade urbana, porque esse é o tema que vai ser discutido de forma prioritária, mas também dizer para vocês que o instrumento que nós vamos continuar fazendo é um pleno diálogo com a população da nossa cidade. E para isso também, depois o Rômulo, não sei se o Afonso, vai estar explicando a rodada que nós faremos a partir do mês de maio, quando nós estaremos discutindo o orçamento do nosso município para 2015. Então nós vamos discutir pela primeira vez o orçamento da nossa gestão, da nossa administração. E aí eu não tenho dúvida que vai ser inclusive um momento muito nobre da nossa população, para que a gente possa pautar, especialmente no Jardim Zaira, os principais temas, seja saúde, educação, saneamento, meio ambiente, criança, adolescente, enfim, todos os temas das políticas públicas da nossa administração. Eu não vou avançar mais nos temas do nosso governo, até porque, repito, a prioridade aqui está relacionada à questão da mobilidade urbana e transporte coletivo. Eu vou passar aqui, nesse momento, aqui, lá, o microfone para o Paulo, para que ele possa, concretamente, apresentar todas as mudanças que nós temos no transporte coletivo. Mas no mês de maio nós faremos uma rodada mais específica para discutir
os temas pontuais da nossa administração. Do mais, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Eu entendo que esse momento, quando o governo chama a população para participar, para debater, para ouvir as sugestões, as críticas, as demandas, eu não tenho dúvida que nós vamos cada vez mais qualificar e melhorar a relação da nossa administração, porque o governante que planeja as ações da administração, mas que acima de tudo tem a responsabilidade e o comprometimento de ouvir as sugestões, as críticas da população, nós vamos avançar e concretamente nós vamos garantir, na essência, né, as ações do cidadão que paga seus tributos, que paga seus impostos, mas espera na outra ponta os grandes investimentos que a nossa cidade merece, que eu não tenho dúvida alguma que nós teremos. Então, do mais é isso, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, que vocês possam aqui fazer um bom debate, uma boa discussão, porque eu não tenho dúvida que as discussões que vocês farão aqui hoje, aí deste ano, no dia a dia de vocês estarão percebendo a discussão que nós fizemos nesse momento. Do mais, o meu carinho, o meu muito obrigado, que Deus proteja a todos nós, e mais uma vez aqui reafirmando cada compromisso assumido com vocês durante o processo eleitoral e da nossa administração. Meu carinho, meu muito obrigado. O prefeito vai se retirar, quero agradecer a presença. Hoje é uma reunião de trabalho. Queria convidar aqui o presidente da Câmara, o vereador Paulo Soares, fazer a sua saudação. Uma boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar o nosso secretário de escola, o secretário Afonso Pereira, em nome de qual saudar todos os funcionários da Prefeitura que estão aqui presentes. Saudar meu amigo Paulo Eugênio, secretário de Mobilidade Urbana, no qual saudar todos os funcionários da Mobilidade Urbana, parabenizá-los por essa iniciativa. Moro aqui em Mauá há mais de 30 anos e nunca vi nenhum governo chamar por uma discussão como essa. Então tem aí o nosso plano de mobilidade de Mauá, e através desse plano vai sair um projeto de lei, vai virar lei, vai ser encaminhado as diretrizes dessas 5 plenárias, e depois esse projeto encaminhado para a Câmara, onde nós, vereadores, estamos lá, somos 23 vereadores. Hoje aqui está presente nosso vereador do bairro, Wagner Albinelli, também tivemos o vereador Marcelo de Oliveira. De 23 estamos aqui em 3. Estou aqui representando todos, mas dizer para vocês que o mais importante é vocês da população estar entendendo a importância desse plano. Em 30 anos que eu moro aqui, é a primeira vez que eu vejo, porque eu vi, a gente ouve muitas coisas, o nosso transporte vai melhorar, nosso transporte vai isso, vai vir uma segunda empresa, terceira, vão ter ônibus novos, vamos conseguir fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois de 30 anos estou vendo uma atividade realmente séria, com indicativos de que vamos fazer uma discussão concreta para ter um melhor transporte. Além disso, a mobilidade, que não é só transporte, vai estar se discutindo até calçadas, para que o deficiente possa ter acessibilidade. Então é um plano muito interessante que vai ser construído dessas 5 plenárias. Então é importante a participação da população para que ela possa trazer subsídios e que os vereadores possam ter tranquilidade para discutir, sabendo que a população tem conhecimento. Nós tivemos o PPA, que teve pela primeira vez em uma discussão para ser planejado nos próximos 4 anos da cidade. Vamos fazer
em cima desse PPA, o primeiro orçamento em execução, e eu tenho certeza que os próximos anos vão ser bem mais organizados e cada vez mais as pessoas vão poder participar e ter certeza do que está acontecendo. Alguns anos atrás nós fazíamos a discussão nos bairros e as pessoas diziam o seguinte: vai acontecer mesmo? Mas estão falando que não tem dinheiro, de onde que vai vir o dinheiro para construir? Como que vai ser feito? Então essas plenárias são muito importantes para apresentar o projeto. Nós temos aqui a exposição de vários projetos arquitetônicos, né, de como vai partir os terminais, as vias. Eu vou colocar agora, já temos parte dos recursos liberados pelo governo federal, do programa PAC. Então essa participação é importante. Muitos cobram a participação dos políticos, do poder público, do poder executivo, também do legislativo, para estar trazendo para a população. Esse é o momento. É importante que haja a participação de vocês, vai ter toda uma dinâmica, tirando as lideranças que vão estar discutindo, e faz ficar muito mais fácil depois para a gente encaminhar na Câmara. Está de parabéns toda a população do Zaire que está participando, está de parabéns todos envolvidos no projeto, e tenho orgulho de dizer que depois de 30 anos em Mauá, a gente começa a ver projetos concretos com início, meio e fim. Tenho certeza que Mauá não vai ser mais uma garagem para estacionar ônibus velho do Rio de Janeiro, não. Tenho certeza que Mauá vai ser uma cidade de futuro e vai ser exemplo para o ABC como Curitiba e para o Brasil. Obrigado, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença do senhor Marcos Panini, secretário de Habitação, o vereador Wagner Rubinelli, a senhora Cássia Rubinelli, secretária de Meio Ambiente, o senhor João Carlos, representante do secretário de Desenvolvimento Econômico, Silmar Kobayashi, e o Matheus Cué, do Conselho Municipal da Juventude. De convidar o secretário Afonso Pereira, secretário de Planejamento, a fazer sua saudação. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o Paulo, nosso secretário de Mobilidade Urbana, o Edilson, nosso secretário de Governo, Paulinho, presidente da Câmara, os companheiros secretários e vereadores aqui presentes, toda a população. Primeiro, assim, parabéns por estar todo mundo aqui participando de mais um momento de democracia, de mais um momento de construção da nossa cidade. Paulo pediu para fazer uma fala, o secretário de Planejamento, e a minha missão do governo é ajudar no planejamento urbano da cidade, né? E ontem eu cheguei em casa às 10h30 da noite, meu filho, pai, onde você estava? Eu estava numa reunião. Você gosta tanto de reunião, né? Está sempre chegando de reunião, coisa e tal. E aí dizia assim que a gente desse governo, do PT, a gente gosta muito de reunião, sim. Porque primeiro que a gente acredita, a gente sabe que, mais que as pessoas falam, Mauá é isso, Mauá é aquilo, e dá até raiva da gente, porque Mauá é uma cidade como outra cidade qualquer, né? Uma cidade que tem os seus valores, né? As suas belezas, seus pontos positivos, e também tem seus problemas com toda a cidade. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, Diadema, né, Luiz? Santo André. E nós temos nossos desafios, né? A gente acredita a gente sabe que não é fácil. Então, mesmo sabendo que não é fácil, a gente não é arrogante, sabe que precisa conversar muito com a população. No início do ano passado, a gente fez a conferência das cidades. A gente já vinha de um processo de campanha onde a mobilidade foi apontada na Conferência das Cidades como o grande problema da cidade, né? O grande desafio da cidade, o grande desafio que a gente teria pela frente. E o pessoal do transporte participou, o pessoal da comunidade participou muito, percebeu muito
essa realidade, tem trabalhado duro, né? Vocês viram o vídeo, tem muita coisa planejada, muita coisa pensada, mas a gente acredita muito assim que esse processo de fazer essa pré-conferência, tirar delegado, que o Paulo vai explicar para vocês, é muito importante. Quanto mais a população entender a fundo, né, o caminho que tem que seguir para resolver os problemas, e estar informado e participar, mais fácil será. E também a gente acredita muito em reunião, porque a gente não tem arrogância de saber tudo. Já conversa com vocês, pode ter coisa que a gente não pensou, pode ter um olhar diferente, e é muito importante estar conversando. Então, assim, parabéns por estar todo mundo aqui, né? E essa etapa de planejar o transporte é mais uma etapa que a gente precisa concluir na cidade, no novo Brasil, né? No Brasil hoje que a gente tem leis mais seguras, um país mais voltado para os interesses da maioria. E o nosso desafio aqui, o desafio do Paulo, o desafio do governo, é garantir nessa cidade o direito e o interesse da maioria da população da cidade. E transporte, mobilidade urbana é muito difícil, vocês sabem, né? Uma cidade muito boa, umas ruas muito estreitas. Se você pensa no ônibus, você desagrada a pessoa que acabou de comprar o seu carro, porque vai ter mais trânsito. Você vai liberar para o transporte, o trânsito fica pesado, o ônibus anda mais devagar. As calçadas são estreitas, se você ampliar a calçada, ou andar com mais tranquilidade, você vai desagradar a pessoa que quer sair de casa e estacionar seu carro ali do lado da sua lojinha. Vai mandar tirar o carro, o cara vai ficar bravo, mas se não tirar o carro, aquele carro parado. Então é desafio muito grande. E a gente tem que achar um caminho, tem que definir um pacto, um plano, é uma lei, né? E essa lei precisa ser combinada com vocês, porque é essa lei que vai dar a segurança para essa cidade, ser uma melhor cidade, pensando na perspectiva de agradar a maioria da população, né? E a lei ela não vai servir para nada se a população, se vocês não se apropriarem dela, né? Porque senão outras pessoas se apropriam da cidade. É um jogo de interesse muito grande, né? Mexer com o sistema de transporte não é fácil. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns ao Paulo pela coragem de estar organizando o debate, né? Pelo jeito de fazer as coisas. Com certeza a gente vai construir um caminho bastante positivo aqui no futuro da cidade. Obrigado e bom trabalho para todos nós. Queria convidar agora o nosso secretário de governo, o nosso gerente Edilson de Paula. Queria desejar uma boa noite a todos, a todas. Vou cumprimentar aqui o Paulo, os dois Paulo, né? Paulo Soares e Paulo Eugênio, o Afonso e os vereadores aqui presentes, nosso secretariado aqui presente. Dizer que aqui no Jardim Zaira, essa reunião, infelizmente, ela está sendo marcada por um dia triste para a gente. Nós perdemos uma companheira, como o Donizete falou, mas não tenha dúvida que essa companheira, mesmo ela partindo, ela deixa aqui para a gente um exemplo de vida, um exemplo de militância, de participação, uma pessoa que sempre defendeu a participação das pessoas, da população, uma militância importante para a área da saúde, mas infelizmente a gente, esse mundo é assim, né? A gente não está aqui para... Mas, por outro lado, eu queria aproveitar esse momento triste, mas também desse momento tirar exemplo de vida, exemplo de luta e dar continuidade nessa linha que o prefeito colocou aqui, o Paulo Eugênio colocou. Mexer na cidade, construir uma política de mobilidade urbana, mexe com pessoas, mexe com cidadão, cidadã, que sai de madrugada para trabalhar, que quer seu transporte rápido, que quer sua agilidade, um transporte de qualidade, um transporte que respeite o nosso cidadão e a cidadã cada dia. E na verdade, a mobilidade urbana não é só o transporte, né? A mobilidade urbana tem todo um contexto que eu acho que é isso que a administração do Donizete Braga dá uma contribuição aqui importante para todos os moradores que estão aqui presentes, abrir esse debate para ouvir a opinião das pessoas junto
nós construímos um projeto de comunidade urbana para a cidade. Mauá passa por um momento, o vídeo aqui mostrou, Mauá é uma cidade que vem crescendo de uma forma espetacular, mas por outro lado também ela precisa de enfrentar os seus desafios. Seus desafios na área da comunidade urbana, seus desafios na área da educação, da saúde, da qualidade de vida das pessoas, da moradia. Então são vários desafios. E eu estava lembrando aqui agora, até perguntei para o Paulo o ano que foi, mas o Paulo é um exemplo de um agente público que coloca desafios importantes na mão por onde ele passa. Né? E quando o Paulo Gênero foi secretário de Desenvolvimento Econômico, na primeira gestão na gestão do Oswaldo Dias, o Paulo lançou um desafio muito grande, que era a gente criar no centro da cidade, trazer para o centro da cidade um investimento que mudaria a cara da cidade de Mauá, que é o shopping que nós temos no centro da cidade hoje. Eu fico imaginando, por exemplo, companheiras, se Mauá não tivesse tido a coragem na época da gestão do professor Oswaldo Dias de ter buscado aquela parceria e ter feito o shopping no centro da cidade. Eu me lembro que o gestor que estava na época anterior a essa gestão, a gestão da época do companheiro Oswaldo Dias em 99, o gestor na época defendia que naquele local que é o shopping hoje se criava-se ali uma arena de rodeio. Essa era a visão que na época era do nosso gestor público, que era no centro da cidade que é um rodeio. Um rodeio, imagine hoje como é que Mauá tem. Esse era o pensamento dos gestores políticos daquela época. E o PT, a partir do PT entrou na gestão em 99, com o professor Oswaldo Dias, lançou desafios. E um dos desafios que foi lançado, que foi conquistado depois de muitos anos, que infelizmente também não está aqui, no nosso meio, que é o falecido governador Mário Covas. O Mário Covas era governador naquela época. Eu me lembro que o Oswaldo, mais o Paulo Gênero, fez uma agenda com o Mário Covas para que o Rodoanel chegasse em Mauá. O Rodoanel não tinha uma alça que se fala, né, uma alça de entrada na cidade, como tem hoje, quando ligou a Anchieta com a Jacopesco. E justamente esse projeto era justamente para abrir Mauá, para receber investimento, receber indústria e abrir aquela região do Sertãozinho, para a gente poder ter hoje ali mais de 300 indústrias que faz com que a cidade possa ter uma receita, uma receita de impostos. E é isso, na época, todo mundo fala, pô, isso é loucura, como é que você acha que o Mário Covas vai aceitar? E naquela época, eu me lembro que o governador, o falecido Mário Covas, concordou com a proposta do governo naquela época, do Oswaldo e do Paulo Gênero, e nós temos hoje o Rodoanel, que, sem dúvida nenhuma, traz desafios de comunidade urbana para nós, porque aumenta mais a população, aumenta mais carro, e, por outro lado, traz também desafios de investimentos, de buscar mais indústria, de crescer a cidade. Por isso que a importância do Rodoanel. Quando a gente coloca aqui no filme, interligar algumas marginais nossas com a questão do Rodoanel, é para a gente desafogar o nosso centro da cidade. Quando nós falamos aqui da marginal da Barão de Mauá, é justamente para desafogar a Barão de Mauá. Quando a gente fala aqui naquela avenida do lado do shopping, que vai interligar aí a região, as pessoas que vão para Santo André, que vão para Cacoal, não precisam mais passar pelo centro da cidade. Isso também são desafios positivos, mesmo que há questões que às vezes o trânsito está tumultuado, são as obras do investimento na área de esgoto que está sendo feito na cidade, que atrapalha o trânsito, mas são obras importantes pensar no futuro da cidade. Então eu acho que essa plenária de hoje, Paulo, está de parabéns junto à sua equipe, junto à equipe de governo, porque vamos discutir que hoje vamos ouvir a população opiniões, às vezes as pessoas, mais humilde possível, às vezes tem uma opinião que as pessoas não levam, tem uma opinião ali, não sei o quê, mas às vezes naquela opinião mais simples pode surgir uma oportunidade de mudança de uma rua, mudança de um trevo, de uma entrada da determinada região, que possa facilitar a nossa vida. Então, é por isso que é importante esse diálogo direto com a população. E aí a Secretaria está de parabéns, o governo do Ministério está de parabéns, porque lança esse desafio para discutir a unidade urbana como um todo. E eu queria aqui reforçar a importância das pessoas aqui na abertura aqui da fala, dar a sua opinião, falar, não tenha vergonha, não tenha nenhuma timidez de falar e dizer, olha, eu penso assim, mesmo que for uma proposta que haver no primeiro momento, as pessoas possam achar um absurdo, mas é assim que a gente vai construir as propostas, das pequenas opiniões, das pequenas contribuições que vão sair propostas importantes para a nossa cidade. Então eu queria aqui também dar os parabéns ao Paulo, à equipe, ao governo como um todo, de ter essa coragem de lançar esses desafios aqui. E quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer que quem pega longe está vendo que já existe uma mudança. Existe uma mudança. Não vai parar aí. Aquilo que o prefeito falou, nós vamos estar lançando nos próximos dias a nova licitação
que é a nova licitação que vai definir nos próximos 10 anos qual empresa de ônibus, com ônibus já 2014, ônibus novos, ônibus com equipamentos mais modernos, vai ter televisão no zona, vai ter ar-condicionado, vai ter umas condições melhores para os próximos 10 anos. Por isso que a importância da nova licitação. Eu confesso a vocês que tem determinado momento, que o Paulo sabe disso, tem determinado momento que a gente falava assim, nossa, será que vamos vencer essa parada, vamos vencer esses leões, vamos vencer nesse desafio tão grande que é mexer nesse ponto tão polêmico que é o ponto do transporte. E o prefeito José teve a coragem de encarar esse desafio com firmeza, e a gente conseguiu hoje dar um patamar de poder, nos próximos dias, lançar uma nova licitação aqui na cidade e contratar novas empresas para fazer um transporte de qualidade. Então, Paulo, parabéns mais uma vez e vamos aqui ouvir a opinião da nossa população. Obrigado, nós somos até agora 62 inscritos, o que daria direito a 6 delegados aí no final. Quem tiver interesse já pode ir se preparando. Agradecer a presença do vereador, licenciado e secretário de Serviços Urbanos, José Rogério Moreira Santana, e do vereador Luiz Alfredo dos Santos Simão. Antes de ouvir aqui a população, ouvir as sugestões, as propostas, nós vamos explicar qual é o nosso ponto de partida e por que nós estamos aqui. Nós vamos elaborar, como eu já disse, o plano municipal. Estamos atendendo uma lei nacional que ficou 17 anos em debate no Congresso, foi recentemente sancionada, a Lei 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. É uma nova ferramenta de gestão de políticas públicas. Ela utiliza como referência o plano diretor para desatar esse nó aí. Vamos contar com os investimentos do governo federal que já foram apresentados e os princípios que regem o plano nacional e o municipal é garantir acessibilidade, desenvolvimento sustentável, equidade, eficiência, eficácia, efetividade, gestão democrática, segurança, redução dos custos urbanos e a justiça social. As diretrizes têm a ver com o plano diretor, que o Afonso já explicou, que é a política de desenvolvimento urbano, democratizar o espaço viário, não privatizar o espaço viário público, priorizar os pedestres e os modos não motorizados, como, por exemplo, os ciclistas, priorizar o transporte público coletivo e garantir o abastecimento e circulação de bens e serviços. As diretrizes ainda, gestão integrada do trânsito, do transporte de pessoas e do transporte de bens e serviços, mitigação de custos ambientais e sociais, é o menor impacto possível, e promover o incentivo ao desenvolvimento. Tem uma série de objetivos, destacando aqui um deles, que é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, reduzir o tempo médio das viagens, ampliar o uso do coletivo na matriz de transporte da cidade, reduzir emissões de poluentes. Esses são os objetivos que a gente vai orientar o nosso plano. Então, quando a gente define uma série de objetivos, quer dizer que não pode ter uma proposta contrária a esses objetivos. Contribuir na redução das desigualdades sociais, promover acesso aos serviços básicos, promover o desenvolvimento e adequar o Fundo Municipal de Transporte dentro do Fundo de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana, os componentes são as pessoas, a mobilidade das pessoas e a mobilidade de bens e serviços. O que é isso? A mobilidade de pessoas entra o transporte público, entra táxi, que é um serviço coletivo público, entra os serviços especiais que hoje Mauá ainda não tem, que é o Atende, mas que está previsto na licitação,
transporte coletivo privado também, são os carros particulares, os fretamentos, o serviço escolar, perua escolar, van escolar, e também o que é a mobilidade das pessoas, o transporte individual, motorizado ou não motorizado. Bens e serviços é cargas, resumindo, transporte também por motofrete, caminhões. A mobilidade, ela tem uma infraestrutura, e o que é isso também faz parte do debate, da discussão. A infraestrutura da mobilidade é composta de rede viária, calçadas, ciclovias, corredores de faixa exclusiva de ônibus, de equipamentos, os terminais, pontos de embarque, desembarque, bicicleta, estacionamento, zona azul, inclusive, de sistemas, que é a fiscalização, controle de velocidade, o semáforo, o estacionamento rotativo, bilhetagem, e de serviços. E, na verdade, os serviços são os mesmos compostos da infraestrutura. E nós queremos garantir, e essa é a forma inovadora, garantir a participação social. Desde o início, essa é a grande diferença desse processo. Em geral, contrata uma consultoria que elabora um plano e aí apresenta um plano pronto para discussão. O nosso processo está sendo diferente. Nós estamos ouvindo a população nessas 5 plenárias para receber sugestões e propostas. Depois, a consultoria, em cima disso, mais o trabalho técnico, vai construir um plano. Então, isso vai subsidiar a construção do plano, para depois apresentar esse plano para referendar. Os agentes públicos que estão envolvidos: o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E ali tem uma proposta de cronograma. Nós estamos na etapa das plenárias, depois vamos elaborar o texto preliminar do plano, fazer a avaliação, e aí sai a primeira proposta, submete a avaliação, faz a última proposta, aprova elas, encaminha à Câmara Municipal, como o Paulo Soares já disse, ela vai virar um anexo ao plano diretor, e por fim a publicação. O prazo da lei nacional, nós temos até abril de 2015 para ele estar pronto e pretendemos concluir dentro do prazo. Agora, é importante ressaltar aqui qual que é a ideia. Nós vamos abrir as inscrições aí, as falas, o microfone. Está ali o microfone, é isso? Quem fosse escrever pode se dirigir ali. E a ideia é o seguinte: vamos usar o seguinte raciocínio. Quem tem um problema, quem vivenciou um problema, ou vê um problema, a ideia não é apresentar aqui problema. Tem que pegar esse problema existente e transformar ele numa proposta, numa sugestão para resolver o problema. Tem também, quem não quiser falar, pode mandar por escrito a proposta. Tem um relator anotando todas as propostas que forem ditas ou anotadas, que não darem escrito por escrito. Ele só pede antes para falar o nome e depois apresentar a sugestão ou a proposta. Tudo bem? Pois não? Pode ir. Boa noite, meu nome é Medina, sou do Macuco, né? Bairro de Zaira. Mas antes de eu falar a minha proposta, eu só queria que o pessoal desse uma salva de palmas para a Soninha, né, que se foi pelo serviço prestado pela pessoa. É mais um pedido, na realidade.
Eu venho há anos que eu venho lutando para que aquela via marginal que tem lá, tem um guarda-reio, na Dorival Rezende, o ex-prefeito que faleceu, para que se tire aquele guarda-reio e jogue mais para dentro, porque ele está ferindo a lei de ir e vir do cidadão. Então, a pessoa não consegue andar por ali. Outro ponto muito crítico é na hora da escola, que as crianças, em frente à EMEI, do Herbert Souza, não tem ali os redutores de velocidade. Os carros descem ali, né, causando até algum acidente ali. Então é isso aí que eu queria que alguém que estivesse nessa parte aí marcasse esses pontos que eu estou falando, né? Que é a marginal, tirar aqueles guarda-reios e jogar um pouco mais para dentro, para viabilizar as passagens dos pedestres, e em frente à Herbert, colocar lá, são 4 pontos de lombada, não é mais lombada que se pode usar, mas os redutores de velocidade. Só isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Virginia. Próximo. Falar o nome e onde mora, por favor. Meu nome é Irene, eu sou do bairro Zaira Pérez, trabalhadora da cidade de Mauá e trabalhadora de Zaira. A minha proposta é o seguinte, em relação à mobilidade, no que diz respeito ao transporte. Primeiro, eu falo em nome da população zaira, para pôr fim ao pesadelo que nós estamos vivendo. Nós voltamos aos anos 80, 70, onde a precariedade do transporte, nós temos ônibus velhos. Eu estou sentindo pena dos trabalhadores do transporte que dirigem os ônibus, porque eles não estão dirigindo ônibus, eles estão dirigindo tratores. Eu sinto pena deles. Mas a gente gostaria, os trabalhadores, os moradores do Zaira, gostaria de ver solucionado o mais rápido possível, porque nós estamos vivendo aqui um caldeirão, a qualquer momento ele explode. Então, eu tenho 3 propostas. Que tenha mais ônibus que saia do terminal do Zaira no horário das 8h30 às 16 horas. Que saia daqui do terminal, porque nós tínhamos isso quando foi implantado, quando esse terminal foi inaugurado, nós tínhamos. Então facilitava o acesso nosso daqui do Zaira, onde está o terminal, até o centro. Hoje nós demoramos em torno de meia hora para chegar até o centro. Outra questão, que todos os trabalhadores que prestam serviço para os trabalhadores que são usuários sejam preparados. Nós não queremos pegar a resposta deles que a culpa é do prefeito. Nós somos cliente de uma prestadora de serviço. Então, que sejamos respeitados por esses trabalhadores, porque nós percebemos que eles não têm preparo para atender os usuários do transporte coletivo. 156, que o 156 realmente funcione, porque a gente liga lá, deixa o protocolo, você liga um mês depois, ou até menos de um mês. Hoje eu liguei, não tinha resposta de uma reclamação que eu fiz por atraso de ônibus, que inclusive a gente perde o horário de trabalho, também não tem resposta. E outra questão, que a gente não precise sair do bairro Zaira e demorar 1h30 para chegar no Itapeva ou no Parque das Américas. É esse o pedido da população do Zaira. Estou falando em nome de muitos trabalhadores que estão sofrendo nesse bairro. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Donizete Aparecido Luiz. Fui aquele cara que o prefeito citou. Primeiro eu gostaria, com todo respeito à mesa, o pessoal, nós não estamos acostumados a esse tipo de coisa, então é normal que a pessoa vai reclamar. Eu gostaria que nesse momento o pessoal respeitasse esse tipo de atitude, porque é normal, você vai extravasar um pouco isso daí. Bom, vamos lá, o que interessa. Eu tenho, na verdade, é reclamar também, mas vou fazer a proposta. Referente ao departamento de trânsito, amarelinhos, eu tenho uma sugestão que infrações no trânsito, o munícipe ele possa também enviar através de um link, se cria um link no site da Prefeitura de Mauá, onde você, com a foto do sujeito, do infrator, naquele local, por exemplo,
esquina, me dificulta a visão como motorista. E o cara coloca lá, é caminhão, tira foto, coloca, não precisa se identificar, mas coloca a foto, local, altura do número e na verdade o departamento de trânsito deveria averiguar aquilo ali. Porque a gente entende que tem poucos amarelinhos por aí e muitas infrações no trânsito que dificultam o motorista, o usuário do transporte particular. Isso é para o transporte particular. Para o transporte coletivo, também sou usuário de transporte coletivo, eu tenho uma coisa. Eu acho que nós deveríamos, eu acho super interessante esse plano de mobilidade, mas o que nós vamos fazer emergencialmente, no momento atual, temos a Suzan Tour. Não acho que a Suzan Tour seja pior ou melhor que a Leblon ou que a Barão. Eu acho que o problema em Mauá é de décadas, não é dessa administração, são de várias administrações. Nós não podemos ser hipócritas de meter o pau nessa administração. Deveríamos meter o pau em todas as administrações e em todas as legendas. Você não pode ser hipócrita. Bom, segundo, então nesse caso, eu gostaria que se respeitasse aquela informação que tem nos ônibus de passageiros em pés e sentados. Não temos essas informações nos ônibus da Suzan Tour. Não lembro se tínhamos da Leblon, mas lá nós não temos quantidade. E isso me parece que é uma resolução da NTT que diz que você tem que ter. Desculpa, amigo, mas eu tenho que fazer tenho que falar, desculpa. Então ocorre, nós temos uma resolução da NTT que discrimina sobre isso. Não sou engenheiro de tráfego, não sou engenheiro de trânsito, sou cidadão comum, sou metalúrgico. Então, cabe a quem é de direito verificar se nós estamos descumprindo isso no transporte. Realmente, eu como usuário vejo que não há essa informação lá. E quem usa o transporte sabe que isso não vendo a pessoa ali do seu lado, todo aquele ônibus lotado, você vê que isso não é cumprido. Então, na verdade, eu acho que tem que ser observada essa informação no transporte. Quanto à questão respeitando-se essa resolução, determinar a quantidade máxima de pessoas em pés no ônibus, para poder dar um mínimo conforto para o cara que está em pé. É terrível, rapaz, não é fácil. E minha última sugestão: buracos. Buracos, problemas nas vias públicas. Eu acho que aproveitando a deixa do link lá do Departamento de Trânsito, eu acho que deveria ter um link de reclamação, um link e de repente um disco de denúncia que funcione, mas é interessante a questão do link para você mandar a foto. Eu estava vendo aqui o vídeo muito bem produzido, muito legal. Eu vi ali uma faixa de pedestres e a gente falou em acessibilidade. Eu penso num cara com uma cadeira de roda numa faixa de pedestre. Eu, sem cadeira de roda, é difícil para atravessar às vezes. Com uma cadeira de roda é complicado. E quando você tem uma depressão naquela faixa, existe aqui próximo no Nevada 1. Eu tirei foto disso hoje. Um dia desses, quase que eu enfiei a roda da frente naquilo ali. E são daquelas depressões que você, pela cor do asfalto, você não percebe de longe. Você só vê quando você está em cima. Uma pessoa, ou aí você tem um problema de perigo ao pedestre e ao cara que está dirigindo o carro. Então, é só isso. Eu gostaria dessas três coisas, se vocês pudessem apreciar isso. A questão lá do Departamento de Trânsito, a questão de observar essa questão da quantidade de pessoas em pé nos ônibus, se respeitasse isso, e a questão de criar então, o disque buraco ou o link para o buraco aí, para ter problemas na rua. Muito obrigado, tudo de bom. Então, na fala agora do próximo encerram as inscrições, tá ok? Boa noite, secretário Paulo Gênero. Em nome das duas pessoas, quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes, vereadores, militantes. Eu gostaria de estar percebendo, fazendo essa percepção aqui. E eu vou o nome e onde mora? Meu nome é Carlos Alberto Tadan, moro no Rio 4, e eu não podia deixar de estar percebendo que o plano de mobilidade urbana mudado aqui é muito
muito perfeito. O que eu vim aqui registrar e gostaria que entrasse até como proposta para que o prefeito e as pessoas que estão envolvidas na questão da mobilidade urbana de Mauá, é a questão do transporte que faz no intermunicipal. Eles não respeitam nada, não respeitam horário, não respeitam o passageiro, não respeitam ninguém. Eu acho que é uma tremenda uma sacanagem a pessoa sair de casa para trabalhar, que são dezenas de centenas de pessoas, e não ter o respaldo mínimo da empresa que faz esse transporte. Ele trata as pessoas como ninguém. Eu acho que o que está saindo aqui, a preocupação do prefeito com a questão do transporte público, ela é positiva. A gente entende que o prefeito tem a vontade de fazer o trabalho, as empresas funcionarem, e a partir desse dado, que já tem a promessa de sair a licitação mês que vem, eu acredito que o transporte coletivo de Mauá, se for funcionar da maneira que a gente está vendo aqui, eu acredito que vai tirar 20% de veículos novos na rua. Eu acredito que isso é muito positivo. E eu gostaria de deixar aqui como proposta essa grande preocupação. Transporte metropolitano não respeita ninguém. O transporte público, que é feito integrado com São Paulo, não respeita ninguém. Eu gostaria de saber se existe uma forma da prefeitura atuar perante a esses descasos. Boa noite, meu nome é Adilson Ferreira dos Santos, eu moro na Avenida Zaira Mansur Sadek, número 427, e é uma rua que nós tivemos um problema. Eu entendo a mobilidade urbana, membros da mesa e vereadores presentes, que mobilidade urbana não envolve só a questão do transporte público, né? Envolve também a questão da gente poder sair de casa e até poder tirar o carro da garagem para a gente estacionar ou sair do carro da garagem. E na nossa rua nós tivemos até uma reportagem do SBTV. Eu acho que a Prefeitura de Mauá, eu estou trazendo primeiro o problema, depois a sugestão, que a Prefeitura de Mauá tem que pensar um pouco no ethos da Prefeitura, na imagem. Tá? E eu falo aqui como filiado do partido há mais de 20 anos. Porque ver a rua caindo lá na Zaira Sussadec, e até agora o que fizeram foi colocado lá poste, cavaletes, e hoje eu passei lá na rua, colocaram apenas alguns blocos. E para a reportagem do SBTV falaram o seguinte: olha, nós não temos verbas. Olha, por favor, agora vem a sugestão. O vereador Wagner Rubinelli está aqui, o Oliveira, o Rogério, que é um colega meu de tempos de pastoral da juventude, que a gente militava na igreja, nas pastorais sociais. Por favor, apresente uma emenda de orçamentária no município, que eu sei que isso é possível, e resolva o problema dessa rua. Porque na década de 80, falavam que não se resolvia o problema daquela rua, porque lá o pessoal só votava no PT. Meu pai, que é fundador do partido, o pessoal só votava no PT e não resolvia o problema dessa rua. E essa rua está caindo. A rua está toda afundada e as pessoas já caíram 3 carros para baixo. Porque a Avenida Zaira Mansur Sadek, ela tem um problema que ela desvia. É um desvio. E as pessoas não estão conseguindo tirar o carro, estão tirando o carro, estão caindo o carro na rua de baixo. É um problema grave. Então a proposta é essa. Não, por favor, gestores públicos, não usem a desculpa que não tem emenda para o orçamento. Não tem orçamento, não tem verba. Porque daqui a pouco, chegou o Ivo Carneiro do PTU, eu estava falando com meu pai hoje. Ah, pai, já que o prefeito falou que não tem verba, o senhor, por favor, fale que o senhor também não tem dinheiro para pagar o IPTU. Está muito complicada a rua da Avenida Zaira Mansur Sadek. Tá? Já vou concluir. Outra, sou professor da escola pública, lecionei 8 anos aqui em Mauá, no Zaira, tenho 2 cargos públicos, agora não, eu leciono em São Bernardo, meus 2 cargos estão em São Bernardo, por questão acadêmica, porque eu vou fazer meu doutorado para lá, estou indo para lá. Eu estou usando EAOSA, porque eu vendi meu carro. O EAOSA, essa empresa EAOSA, ela não tem, já vou terminar, cara, ela não tem acessibilidade. Quem é deficiente físico não tem como usar, não respeita. Os ônibus são sucateados, os ônibus são de 2003.
Eu quero saber, a pergunta é, quando que vai ter uma licitação do transporte intermunicipal? Por favor, eu gostaria de uma resposta concreta, não só para a Globo, mas a questão do transporte intermunicipal, que o colega que me antecedeu já falou, tá bom? Muito obrigado. Lembrando que estamos encerradas as discussões. Meu nome é Clotilde, moro na Avenida Zaire Mansur Sadek. Eu quero informar que desde quando esse terminal aí só atrapalhou para ir para o centro de Mauá. O ônibus, eu tinha ônibus direto do centro de Mauá e o terminal do ônibus só atrapalhou, atrasou, leva lá para o terminal, chega lá, tem que esperar outro, muito lotado. E aí só terminou esse terminal aí, ficou pior. Então eu, graças a Deus, tenho um radial agora que vai direto, que vem de lá do atrás do asilo, que vai direto para o centro. E eu peço para não tirar o radial de lá, porque a gente vai direto para o centro. E a gente estava sendo muito prejudicado aí com esse terminal aí. Só prejudicou os Zaira 3 lá, só prejudicou. Então a gente agora, graças a Deus, o radial está passando, vai até o centro de Mauá. Eu peço para nunca tirar o radial de lá, para a gente sempre ter um ônibus direto no centro de Mauá. E é só isso. Meu nome é Sandra, eu sou do Alto da Boa Vista. Então, assim, a minha. Não está dando para ouvir? Melhor? Tá. Meu nome é Sandra, eu sou do Alto da Boa Vista. Na verdade, aqui que eu vou colocar como proposta, eu já tinha feito a reclamação pela internet. Eu tenho usado muito esse canal das redes sociais, que eu acho que é uma coisa que chega mais rápido. Então, a primeira proposta, eu vou falar uma coisa bem específica do meu bairro, porque assim, o Alto da Boa Vista é um bairro que sempre não é contemplado pelas questões municipais. O único equipamento que a gente tem lá é a escola municipal. Lá não tem posto, lá não tem linha intermunicipal, quer dizer, a única coisa que a gente tem é a linha de ônibus. Aí, no momento que entra essa questão da mudança da empresa, a gente já é prejudicado, porque ninguém avisou nada, mudaram o itinerário da linha, passou aqui para dentro do terminal. No primeiro dia nós tínhamos que desembarcar aqui, dentro desse terminal. Aí acredito que devido a toda a reclamação que teve durante o dia, isso foi corrigido, mas o carro ainda continuou passando por aqui. Então não é justo a linha 087 Alto da Boa Vista dar conta da demanda que o Zaira 4 não está dando mais. Então assim, a minha proposta primeira é que o Alto da Boa Vista volte para o itinerário que estava fazendo com a empresa anterior. Para nós, pelo menos isso eu vou falar pessoalmente, não importa se é a Suzano Tour, se é a Leblon, se é a BC, o importante é que haja dentro da legalidade, né, porque toda essa questão ilegal que vocês colocaram, e que se preste um serviço de qualidade. Então, a gente já se prejudicou com essa mudança sem discussão. Então, a primeira questão é essa mudança, para que o Alto da Boa Vista volte para o itinerário normal. Em relação a Jacupê, Seco Rosanel, que tem uma equipe de trânsito, na verdade, eu não sei como funciona ali, se ali é questão do Estado, do município, se o que pertence a São Paulo pertence a Mauá, mas eu acho que seria interessante ter uma equipe de trânsito, porque sempre no horário das 18, 19 horas está um trânsito muito carregado para quem vem sentido Paranavaí. Uma outra questão, o Edilson falou uma coisa que eu acho que foi o Edilson, que a mobilidade não é só o transporte, é todo um contexto. E a gente está com um problema lá na Alta Boa Vista, acho que daqui dá para ver, que só tem a luz das casas. Como é que a gente vai garantir a mobilidade se a gente não tem nem luz na rua, lá está tudo escuro? Ontem as crianças, o pessoal que estuda no horário noturno subindo para a escola é aquele escuro. Que mobilidade é essa? Cadê eu não sei como chama aqui, mal ilume? É uma questão municipal, né? Essa questão da rua. Então é uma coisa que eu gostaria de, em nome lá do meu bairro, que vocês vissem. Peraí, só mais uma proposta. Eu já fiquei chateada porque queria encerrar a inscrição. E eu acho que pelo número de pessoas que tem aqui, a gente poderia abrir mais umas 3, 4 inscrições. Então é sobre o Ilume, a Jacupêssego, e que haja regularidade na questão do horário da linha Alto da Boa Vista, porque é uma linha assim, que sempre foi muito massacrada, independente da empresa.
e mudar, e a gente passou por todo esse aborrecimento no fim de semana, tá? Espero ter sido claro. Obrigada. Atendendo o pedido da Sandra, tem alguém que gostaria ainda de fazer uma intervenção? Alguém mais gostaria de falar? Por favor. Então, encerradas as inscrições, todos aqueles que gostariam de falar tiveram direito a falar. Pois não. Meu nome é Dirceu Alves da Cruz, moro aqui no Nazaíra 2. Eu estou para reclamar sobre a água. Quando nós estouramos um cano d'água, por que fica vazando 48 horas, 50 horas vazando essa água? É admissível isso aí, né? Por quê? Nós ligamos para lá, eles falam assim, não, 48 horas nós vamos consertar. Mentira, vaza água direto. Depois fala, povo de Mauá tem que economizar água. Desse jeito, como? Se o próprio exemplo não vem da casa, como que nós vamos economizar? Isso é admissível. Vocês têm que ver isso aí o mais rápido possível, porque quando estoura um cano d'água aqui, é muito feia a coisa. Vaza direto e nós que pagamos. Isso não é certo, ok? Outra coisa também, aquele farol ali em cima que vai por o anel, tá uma porcaria. Ficamos parados lá 40, 50 minutos até no rodoanel. Meu Deus, como que pode acontecer isso? A minha filha vem à tarde, ela fica lá parada 50 minutos. Temos que ver se também coloca um agente de trânsito para verificar isso melhor. Ok? Obrigado. Boa noite, meu nome é William, sou um morador de Zaíra, morador de Mauá desde que nasci. Uma das propostas já que eu gostaria de fazer, tendo em vista tudo que já se falou hoje aqui, é sobre esses terminais que fazem a distribuição. O Zaíra já deixou bem claro que é ineficaz. Enfiar todo mundo dentro do ônibus e trazer para um lugar para distribuição talvez está sendo ineficaz pelo espaço físico que se tem. A minha proposta seria matar dois coelhos numa cajadada só aqui em Zaíra. Já que tem em vista que o terminal daqui não vai ser retirado, poderia ser feito algo em relação a essas casas que são inundadas aqui durante as épocas de chuva forte. Então, talvez a remoção desse local e a ampliação do terminal seria talvez uma proposta mais viável para essa distribuição das pessoas. Uma outra sobre mobilidade urbana, que talvez não foi muito discutida aqui, é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Quem foi que inventou de colocar a faixa de pedestre na ponta da calçada? Né? Eu acho que Mauá poderia começar com o exemplo de afastar isso uns 4 metros para trás, que é bem o local onde o motorista pica para poder ver se vem carro ou não vem carro para ele poder sair. Então, uns 4 metros para trás já está bom. E por último, uma proposta que eu gostaria de fazer. Que tudo isso que foi apresentado aqui não sobe para o bolso do município no final das contas, porque se não tem dinheiro para tapar o buraco da Mansur Sadek, da onde vai sair dinheiro para reconstruir toda essa cidade? Então, a cada 5 minutos que se tem uma proposta que se tem, aparece um novo pedágio, um novo imposto, alguma nova coisa que vai sobrar para a gente. E a gente já paga imposto demais. Então, pelo amor de Deus, só não sobre para o bolso da gente mais do que já sobra. Muito obrigado. Pois não. Meu nome é Antônio Hernani Martins Salles. Eu moro no Jardim Mirandados. Eu venho falar a respeito do transporte. Eu estive durante 13 anos trabalhando na empresa de ônibus, na última Barão de Mauá. Realmente estou feliz, satisfeito com a mobilidade urbana que nós estamos fazendo, entendeu? Porque realmente eu para entrar lá, graças a Deus, eu tinha capacitação para entrar lá. E eu acho que com essa mudança que nós estamos tendo agora, só tem uma coisa, está faltando capacitação para quem está entrando, entendeu? Eu acho que a única coisa que vai precisar é capacitar o pessoal que está entrando, entendeu? Porque o pessoal, realmente, eles
na fase de começar, de atender a população, eles foram pegando até pessoas que talvez dirigiam perua, entendeu? Dirigiam um carro de passeio, entendeu? Então, se capacitar, nós vamos ter, sim, um bom transporte em Mauá. Porque eu sei que, por exemplo, eu entrei, há 13 anos eu trabalhei lá, entendeu? Para entrar lá nessa empresa anterior, você tinha que ter um outro currículo, não um currículo capacitado, entendeu? Então, quer dizer, se você tivesse um currículo policial, você estava dentro. Então, agora nós vamos ter uma coisa boa aqui em Mauá, entendeu? Realmente vai ter uma coisa de responsabilidade, entendeu? Então, é isso que eu quero. Solicitar só a capacitação de todos eles, entendeu? Obrigado. Bem. Boa noite, meu nome é Lucas, sou morador do bairro do Boa Vista e queria falar sobre dois problemas e duas soluções. O primeiro problema, que eu acho mais grave, que aqui refere-se a tudo, é a unificação da rede de ônibus. Nós estávamos com 3 empresas de ônibus e nenhuma das 3 funcionava, até porque uma atrapalhava a outra. Esse terminal aqui ficou mais com a Neblon. O Boa Vista, como ela disse, sempre é mal beneficiado nesses termos. A linha demora mais de meia hora para passar para quem está no ponto. E quem chega no terminal fica esperando durante 15 minutos para sair. A primeira proposta é ter apenas uma empresa de ônibus aqui na cidade, para a qual a gente possa fazer uma reclamação, para a qual a gente possa ter um plano realmente dessa empresa. A segunda proposta, realmente eu reafirmo o que o nosso colega falou aqui, da rua Doutor Prefeito Dorival Rezende da Silva. Não tem uma calçada, e é justamente sentido indo ao centro, e é na contramão onde não tem a calçada. Então, imagine só, a pessoa está caminhando, indo e está vindo carro de frente para ela. Então, eu peço que, por favor, coloquem uma calçada lá, tá bom? E a minha proposta é só isso. Muito obrigado, Lucas. Bom, queria agradecer todas as propostas e sugestões que foram feitas. A ideia aqui não é responder cada uma, nós estamos construindo um plano para resolver, para apresentar soluções para os problemas. Claro que alguma sugestão que possa ser aplicada imediatamente, nós não iremos esperar o plano ser concluído para aplicar. O plano vai ter questões de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas sugestões que possam ser imediatamente aplicadas serão imediatamente aplicadas. Várias pessoas aqui, de certa maneira, de certa forma, abordaram um problema cuja solução é uma maior fiscalização. E para ter uma maior fiscalização, nós temos que ter de fato mais agentes de trânsito. Nós temos uma quantidade insuficiente de agentes de trânsito para fiscalizar tudo que deve ser fiscalizado na cidade. Então, eu estou interpretando esses problemas que foram colocados como a contratação de mais agentes de trânsito. É esse o trabalho que a equipe técnica vai fazer com as sugestões, com as propostas. E aí medir qual é a quantidade ideal para a cidade de Mauá, conforme a proposta do Denatran, que divide a população, o número de veículos, pelo número de agentes. Nós temos a certeza de que hoje a quantidade é inadequada. Algumas pessoas também falaram aqui sobre o transporte intermunicipal. Transporte intermunicipal é uma concessão do Estado. Não é o município que faz a licitação, não é o município que faz a fiscalização. Quem licita e fiscaliza é o governo do Estado. Aliás, cabe aqui a informação de que já foi feita por 2 vezes o edital e a licitação, mas nenhuma empresa apresentou proposta. Por que será?
a OSA é de propriedade da Aviação Cidade de Mauá. Então o Estado fez 2 vezes, publicou edital, mas nenhuma empresa apresentou proposta. O próprio Estado tem pesquisa de avaliação e ela é a pior empresa avaliada. O secretário estadual, inclusive, pensa em, não havendo, fazendo uma licitação e não havendo proposta novamente, em passar a linha de Mauá para a empresa que opera a cidade de Guarulhos, o transporte internacional de Guarulhos. Porque por 2 vezes nenhuma empresa se habilitou para pegar o transporte intermunicipal da nossa cidade aqui. Tem a sugestão de melhorar o uso da internet para fazer uma denúncia, uma reclamação, um problema. Ideia boa. Tem sugestões do farol, de calçada, que isso a gente já vai estar estudando, avaliando o que pode ser feito. E tem uma boa notícia aqui da rua Zaira Mansur Sadek, que na verdade é assim, o município de Mauá, a receita e a despesa, o cobertor é curto. Quando não empata, fica deficitário. E isso elimina a capacidade de investimento do município. E para a gente ter recurso para investir, nós temos que ir atrás. Tem 2 soluções. Uma é aumentar o imposto. Foi pedido aqui para não aumentar. Certo? Essa é boa, essa é a primeira. Então, essa é uma forma. Não é a forma que nós estamos utilizando. Foi apresentado aqui que os recursos para a reforma de terminal, para as marginais, serão do PAC. O que é o PAC? É o Programa de Aceleração do Crescimento, programa que o governo Lula fez, a Dilma deu continuidade e ampliou um PAC específico para a mobilidade urbana. E a cidade de Mauá se habilitou apresentando o projeto, que é assim, o governo federal lança um edital, tem tantos reais para fazer isso. Os municípios têm que apresentar projeto. Tem município que não apresentou, por exemplo, a vizinha cidade de Ribeirão Pires não apresentou nenhum projeto do PAC de mobilidade urbana, eles perderam o monte, perderam o prazo. O município de Mauá apresentou. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esteve visitando a cidade de Mauá no início do mandato do prefeito Donizete Braga e falou assim, olha, sejam audaciosos, tem recurso, o governo federal tem recurso, mas os municípios não apresentam projetos de qualidade para obter o financiamento. Sejam audaciosos e apresentem projetos grandes. Nós fizemos a lição de casa, várias reuniões com a Secretaria de Obras, com consultoria, e apresentamos projetos audaciosos. E eles foram bem avaliados, foram aceitos, e tem projetos já aprovados, que são esses que estão anunciados. Essa é uma etapa. A segunda etapa é apresentar o projeto executivo, fazer a licitação. O dinheiro não vem e fica à disposição do governo, a Caixa Econômica Federal vai liberando conforme vai executando a obra. Não é com aumento de imposto. E outra forma é ir buscar recurso. E buscar recurso através de parlamentares que podem fazer uma emenda para a cidade. E o prefeito Donizete Braga também fez isso, logo antes de tomar posse, ele andou em Brasília pedindo para os deputados federais fazerem emenda para Mauá. No final do ano ele foi de novo em Brasília pedindo recurso, passando o chapéu, apresentando problemas, vários problemas, e pedindo para os deputados fazerem emenda para a cidade. E para essa rua que tem esse grave problema, a Secretaria de Obras está informando que tem uma emenda do deputado estadual, no caso, ele é o Tato, do valor suficiente para resolver o problema, e que já veio aqui, apresenta uma emenda ao Estado, e aí o Estado veio olhar a situação para ver se libera o recurso, já veio um fiscal do Estado, viu a situação, e agora estamos aguardando a liberação do recurso para executar o reparo na via, é isso? Então, em breve, vamos estar resolvendo esse problema também.
E algumas reclamações, a iluminação pública tem a ver com mobilidade, quem falou está certo. Mobilidade urbana entra calçadas, ninguém abordou aqui a calçada, mas a calçada é um dos principais problemas de mobilidade urbana da cidade de Mauá, porque a cidade tem muito aclive e declive, e as pessoas fazem a calçada para o carro entrar. Elas não fazem a calçada para o pedestre caminhar. Então, uma mãe com um carrinho de bebê, por exemplo, não consegue andar na cidade de Mauá, porque as calçadas elas estão feitas com escada, plataforma para o carro entrar na garagem. Isso está errado. Nós vamos ter que discutir as calçadas, nós vamos ter que ter um plano para a calçada, e todo mundo vai ter que arrumar a calçada, porque a calçada não é para o carro entrar na garagem. A calçada é para o pedestre passar com cadeira de roda, com carrinho de bebê, com carrinho da feira, e não é para o carro entrar. Nós vamos ter que corrigir isso na cidade de Mauá, vai levar tempo, as pessoas vão ter que gastar para arrumar a calçada, mas não vai ter jeito. E aí a iluminação está dentro da segurança do ato de caminhar. Se não tiver iluminação na rua, a pessoa tem dificuldade para caminhar. Está anotado aqui, o Rogério está participando da reunião também. Anotou. Bom, e teve várias aqui reclamações do transporte coletivo. E quero concordar com a Sandra, acho que foi a Sandra que disse, que é isso mesmo. O governo também tem essa lógica. Nós não defendemos empresa A, nem empresa B, nós defendemos um transporte público de qualidade. E para isso, nós estamos fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo. Para explicar bem rápido a história do transporte coletivo em nossa cidade, primeiro, a empresa Barão de Mauá, ela ganhou uma concessão para explorar por 10 anos por decreto. O que é um decreto? Um decreto, o prefeito escolhe a empresa e faz um documento passando para ela o direito de explorar por 10 anos. Isso foi feito em 1986, a empresa já estava aí, mas em 86 foi feito um decreto dando 10 anos para a aviação Barão de Mauá. Esse decreto vencia em 96. Em 96, o prefeito da época fez mais um decreto dando mais 10 anos para a aviação Barão de Mauá explorar o transporte coletivo, sem exigir nesses 20 anos nenhuma contrapartida. Deu o direito para a pessoa explorar. Portanto, se ele fez um contrato e assinou um contrato em 96, esse contrato venceu em 2006. Em 2006, o mesmo prefeito que tinha feito lá em 86, dessa vez ele foi obrigado a fazer uma licitação. Por quê? Porque tem uma lei federal que exige que concessão de serviço público seja feita através de concorrência. Então, hoje a lei nacional impede que faça por decreto. E, na ocasião, a bancada do PT denunciou isso no Ministério Público. E aí o Ministério Público acionou a Prefeitura e ela teve que organizar uma licitação. E essa licitação, para não surpresa, mas a aviação Barão de Mauá não participou. Ela estava aqui explorando há mais de 20 anos e não participou. Por quê? Porque para participar de uma licitação, a empresa não pode estar devendo impostos. E a empresa deve impostos e, portanto, foi impedida de participar da licitação. E aí, outras empresas, Aviação Cidade de Mauá, Aviação Estrela e a Leblon, participaram dessa licitação, que foi feita em 2 lotes, lote 1 e lote 2. O lote 1, a Aviação Cidade de Mauá venceu o lote 1 e ninguém discutiu nada. O lote 2, o prefeito, na ocasião, deu por vencida. Ela excluiu a Leblon da licitação
que deu por vencida a Estrela. A Leblon entrou com recurso contra essa exclusão dela da licitação. Isso começou aí o problema todo. A Leblon depois ganhou uma liminar e a Justiça mandou colocar a Leblon. Órgão público, a Prefeitura, é obrigada a recorrer de ofício. Recorrer de ofício é recorrer até o último grau de jurisdição. E a Prefeitura veio recorrendo dessa decisão até que a Leblon perdeu esse direito que ela tinha na Justiça de explorar o transporte. Nesse período, ao assumir a secretaria, tinha um processo administrativo, uma sindicância feita, uma denúncia de violação do sistema de bilhetagem. Essa denúncia foi apurada por uma auditoria que confirmou que o sistema de bilhetagem foi violado pelas duas empresas e isso gerou a quebra de confiança, rescisão dos dois contratos e a Prefeitura está promovendo uma nova licitação. Uma nova licitação, por essa lei nacional, exige uma audiência pública, que já foi feita na Câmara Municipal. A primeira etapa foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal, a Câmara estava cheia, vereadores, população. Depois da audiência, depois de 30 dias da audiência, a Prefeitura pode publicar o edital. Nós estamos trabalhando nesse edital, recebemos várias sugestões, elas estão sendo tecnicamente avaliadas para a gente publicar o edital. E pela primeira vez, nós vamos fazer um edital que chama concessão onerosa. Para não ter nenhuma dúvida, vai ganhar a licitação a empresa que cumprir as exigências do edital. As exigências são ônibus 0 km, 100% com acessibilidade para o deficiente, com eletrônica embarcada. O que mais? Tem pontos de ônibus, tem um monte de exigência. Câmara interna de segurança. Bom, uma série de exigências que a empresa tem que cumprir, mas vai vencer a licitação quem cumprir essas exigências e oferecer um maior valor pela outorga. Então a empresa, para explorar o transporte coletivo, vai ter que pagar um valor. Ele vai explorar aquela que pagar mais. O valor mínimo que está estudado é em torno de 15 milhões de reais. Esses 15 milhões vai para o Fundo Municipal do Transporte para aplicar no próprio sistema de transporte do município. É a primeira vez que isso ocorre na cidade de Mauá e nós esperamos ter êxito nisso. Foi pedido aqui urgência para que resolva rápido, para tirar os ônibus velhos. A Suzantura está contratada emergencialmente. Nós temos todo o interesse de que isso seja feito da forma mais rápida possível. Nós também queremos resolver rapidamente. Agora nós temos que cumprir a lei. A Prefeitura, diferente do cidadão, o cidadão ele pode fazer tudo o que ele quiser, exceto o que a lei proíbe. A administração pública é exatamente o contrário. Ela só pode fazer o que a lei prevê. Nós temos que seguir todas as regras da lei, inclusive para não ter problema de alguém dizer que a licitação está errada e atrapalhar e atrasar mais ainda. Todas as observações aqui foram anotadas e agora nós temos que eleger os delegados aqui que vão dar acompanhamento depois à apresentação do plano. Temos candidatos aqui?